Tudo bem, pessoal? Estamos ao vivo aqui, construindo safras, e hoje estamos aqui para mais uma live semanal da soja. Então, compartilho com vocês um pouco do que a gente tem tido na propriedade modelo, um pouco do que os colegas agrônomos têm visto aí ao redor aí do Brasil como um todo, Paraguai, os colegas produtores também do Paraguai. E além disso, a gente recebe algumas perguntas, algumas dúvidas, recebemos algumas fotos aí, pessoal pedindo para identificar inseto, pessoal mandando foto para identificar a deficiência de qual nutriente é. Então eu vou passar um pouco disso para vocês. Essa semana teve bastante pergunta nesse sentido aí. Quer ver? Vou mostrar, vou falar aqui para vocês, ó. Meu colega, meu amigo aí, trabalha em Primavera, ele mandou a foto de uma área de soja que estavam de que forma? Estava com clorose na nervura, tá? Estava com as folhas mais pálidas e com clorose na nervura. E era principalmente nas folhas mais novas esse sintoma se agravava. Então, quando a gente vê uma folha clorótica, uma folha pálida, a primeira coisa que vem à mente é que é deficiência de nitrogênio, né? Só que a deficiência de nitrogênio ocorre principalmente, essa clorose ocorre principalmente, inicia principalmente nas folhas mais velhas, tá? Por quê? Porque o nitrogênio é um nutriente móvel. Então, as folhas novas vão transferir, né? A planta vai transferir esse nitrogênio das folhas mais velhas para as folhas mais novas. E aí, surge a dúvida. Tá, mas então, o que é? O que pode ser essa clorose? O que pode ser essa palidez das folhas? Qual nutriente pode estar causando isso? Ou é uma fitotoxicidade? Ou é alguma desregulação? O que pode estar causando isso? Confrontando isso com a literatura, o que a gente identificou? Como são as folhas mais novas que estão amareladas, e estão amareladas de forma bem acentuada, elas estão bem pálidas, muito parecida com a do nitrogênio, porém nas folhas mais novas. Então há uma grande probabilidade disso ser deficiência de enxofre. Só que tem como ter certeza? O que a gente faz para ter certeza? Precisa analisar essa folha. Ou a gente precisa, com uma análise de solo, a gente já vai ter uma boa base se é uma deficiência de enxofre. Por quê? Se fez análise de solo, tem lá pouquíssimo enxofre, as plantas estão com sintomas? Provavelmente é enxofre, tá? Então, é a mesma coisa o médico. O médico não passa um remédio sem ter... tudo bem, Edson? Beleza? Que bom que está podendo nos acompanhar. Estou falando um pouco aqui. Um colega de Primavera mandou a foto de uma planta de soja que estava com as folhas mais amareladas, estava com as folhas mais pálidas, e só que eram principalmente as folhas mais novas, tá? Não eram as folhas mais velhas, como normalmente a gente vê quando é devido à deficiência de N. Então a gente levantou as questões. O que pode ser que está causando essa palidez, esse amarelamento das folhas? Será que é doença? Será que é deficiência de algum outro nitrogênio? E a gente foi pesquisando, conversando, e a gente identificou que provavelmente era deficiência de enxofre, tá? Era uma deficiência de enxofre. Para ter certeza, o que precisa fazer? Para ter certeza se isso aí é uma deficiência de enxofre, precisa fazer análise dessa folha. Mas com a análise do solo, a gente já vai ter uma boa base, tá? Por quê? Se está com sintoma de falta de enxofre e a análise de solo mostra que o teor de enxofre está baixíssimo, provavelmente vai ser enxofre, tá?
Ele falou que o produtor até utilizou enxofre, só que qual que é o detalhe? O produtor utilizou no formulado um adubo que tinha 3% de enxofre. O que isso quer dizer? É pouco enxofre, tá? Por que eu digo que de cara sim é pouco enxofre? Porque a planta, a cada 2 quilos de fósforo, a planta de soja, a cada 2 quilos de fósforo que ela utiliza 1 de enxofre. Então 3% com certeza não supriu a necessidade de enxofre dessa planta, tá certo? Isso daí eu tenho certeza absoluta. Então a gente precisa de um pouco mais de dados, talvez fazer uma análise de solo, mas com certeza esse enxofre aí estava em falta. Edson, de onde você é? Qual região? Você é produtor? Você trabalha no meio rural? Você é engenheiro agrônomo, técnico agrícola? Se possível, fala um pouco aí de você. Converse aqui com a gente. Vai ser um prazer conhecer um pouco mais sobre a sua região, sobre o seu trabalho, sobre você. Você é do Paraguai. Que legal. Mas é brasileiro? Fala português? Eu falando aqui é muito esquisito ou dá para entender tudo tranquilo? Tem bastante gente aí do Paraguai, tá, que está nos acompanhando, isso é muito legal. Trabalha com agricultura. Pô, que legal. Agricultura é um ramo maravilhoso, né? A maioria das pessoas que trabalham aqui trabalham com agricultura, que legal, brasileiro. Então ficou um pouco mais fácil para mim. Se trabalha com agricultura, normalmente o pessoal gosta bastante. É um ramo que eu particularmente gosto muito. Então vou falar um pouquinho mais do que aconteceu também lá em Primavera com esse colega. Ele mandou uma foto, ele mandou que uma soja teve um talhão que não teve nódulo nenhum. Eu não sei, Edson, se você já viu isso em alguma lavoura aí no Paraguai. A lavoura de soja estava sem nenhum nódulo, assim, ó. A raiz sem nódulo nenhum. E aí a gente tem que saber o porquê. Então a gente pergunta, inoculou, né? Essa área era área de primeiro ano? Não, já estava produzindo soja há algum tempo, fez a inoculação, tá. E aí a gente perguntou, qual adubo ele utilizou? Ele utilizou um formulado e o formulado tinha nitrogênio. E deixa eu ver se eu tenho a dose aqui. Acho que eu não tenho a dose. Deixa eu só conferir aqui a dose. Vamos ver. Olha lá. Ele usou adubo nitrogenado. Era sim uma área nova, tá? Primavera lá tem bastante área ainda sendo aberta. Então já é um quesito. A área nova provavelmente vai ter menos nódulos, né? Por quê? Ainda não tem povoamento de bactérias naquela região, naquele solo. Esse é um ponto. Só que algum nódulo teria, porque se ele inoculou, ele fez isso artificialmente, né? Mesmo que ele comprou uma bactéria, que é algo natural, ele inoculou essa semente. Então era para ter alguns nódulos e mesmo assim não teve. Qual foi o motivo? Ele utilizou uma adubação nitrogenada um pouco pesada, tá? Utilizou uma adubação, e o que é meio pesado? O que é uma adubação nitrogenada pesada para a soja, que vai aí atrapalhar? É uma adubação que provavelmente exceda 15 quilos por hectare. E por que eu falo isso? Porque a soja, a bactéria, o Rhizobium, ele não é amigo da soja. Ali é um trato comercial. O Rhizobium disponibiliza nitrogênio para a soja e a soja disponibiliza carboidrato para o Rhizobium, para a bactéria. Então é uma troca. Me dá um pouco de nitrogênio que eu te dou um pouco de carboidrato. Só que esse carboidrato que a soja dá para a bactéria é caro para ela produzir. Ela demora, ela tem que fazer fotossíntese, ela tem que absorver água, ela tem que absorver nutrientes para fazer esse carboidrato e ela dá para o Rhizobium em troca de nitrogênio. Então o Rhizobium não é bonzinho, é uma troca. E aí o que acontece quando você coloca uma adubação nitrogenada muito pesada na soja?
A soja fala assim, pô, tô com nitrogênio à vontade aqui no solo. Eu não vou dar carboidrato para bactéria nenhuma. Eu não vou deixar bactéria nenhuma inocular. Eu não vou permitir a infecção de bactéria nenhuma. Por quê? Eu tenho nitrogênio, eu não preciso desse cara. Só que, o que acontece? Esse nitrogênio que a pessoa pôs aí na linha de plantio, ele vai acabar. Porque se você quiser suprir toda a necessidade de nitrogênio da soja via adubação mineral, a gente está falando aí de mais de R$ 2.000 por alqueire. Acho que é isso mesmo, mais de R$ 2.000 por alqueire. Só nitrogênio, tá? Então seria muito dinheiro para você suprir apenas a necessidade de nitrogênio da soja. Sendo que uma adubação, uma inoculação vai suprir quase que totalmente a necessidade de nitrogênio da soja. Então, o que aconteceu? Muito nitrogênio na linha, a soja entendeu que não precisava da bactéria, não deixou inocular. O que aconteceu? O nitrogênio que foi fornecido via adubação na linha, acabou. E a soja não permite inoculação. O que aconteceu? Soja muito deficiente em nitrogênio. Uma soja aí que tende a produzir pouquíssimo. Já aconteceu algo parecido aí, Edson, na sua região? O pessoal colocar muito nitrogênio na soja? Ou o pessoal não coloca nada mesmo de nitrogênio? Você já ouviu alguém falar que usou nitrogênio na soja? Porque durante alguns anos aí se falava que não deveria colocar de jeito nenhum nitrogênio na soja, né? Mas aí alguns estudos foram mostrando que uma dose inicial, uma dose pequena, inicial aí de até 10, 15 quilos, isso depende da região, tá? Por hectare, nunca ouviu falar? Olha lá. Então, isso daí alguns estudos aí são novos, que utilizar 10 a 15 quilos de nitrogênio na soja vai dar um start inicial, tá? Ajuda a dar um start inicial. Isso daí a gente já tem acompanhado algumas propriedades e tem ido bem. Mas, o que acontece? A maior fonte de nitrogênio para a soja é para ser sim via inoculação e coinoculação. E coinoculação, azospirillum, isso aí o pessoal tem usado, Edson? Desculpa ficar perguntando, mas fica muito mais interessante, até mesmo para quem vai assistir essa live gravada depois, quando a gente conversa, traz um pouco da sua realidade, que é uma região diferente da que eu estou aqui em Maringá, no Paraná, e fica muito melhor. Eu gosto muito quando o pessoal participa. Azospirillum o pessoal usa, né? Pô, que legal. E aqui tem gente que ainda está teimando em utilizar o Bradrhizobium, tá? Por quê? Anos e anos de soja, tem gente que usa, que bom, usa bastante. Tem que usar a dose correta aí do azospirillum. O Rhizobium normalmente é até possível colocar mais doses, tá? Agora o azospirillum tem que tomar um cuidadinho, porque ele em excesso pode gerar o efeito de inibidor de... Ele pode gerar um efeito tóxico, tá? Até mesmo foi o Atílio que comentou isso comigo, que ele já observou isso lá na região dele. Então, o Rhizobium é interessantíssimo utilizar, o azospirillum também, nas doses corretas sempre, né? E cobalto e molibdênio também, eu conversei com o pessoal do Paraguai, já é algo bem comum do pessoal aí utilizar também no tratamento de semente, além, lógico, do inseticida e fungicida, né? Fungicida e inseticida, normalmente a semente já está vindo até tratada já, né? Com inseticida e fungicida. Apenas o inoculante, o cobalto e o molibdênio que o pessoal tem utilizado tratar na propriedade, né? E outra coisa que me falaram, conversaram comigo essa semana, até uma pergunta aí, tem bastante silo de armazenamento aí na sua região, Edson? Ou normalmente o pessoal entrega tudo nas cooperativas ou nas empresas, pouca gente tem silo ou tem bastante silo por aí? Já vou falar por que eu tô perguntando isso. Foi uma conversa que eu tive com um produtor aqui do Paraná essa semana.
O que acontece quando a região tem pouco silo? Vou falar o que pode acontecer. Não posso afirmar porque eu não investiguei a fundo, né? Eu não fui lá. Tem bastante silo. Ó, que legal. Sabe o que aconteceu, Edson? O produtor mandou uma mensagem e falou assim: Jean, você que trabalha com análise de preços de soja, tem acompanhado aí, e eu acompanho muito o preço de soja, e o que eu estou percebendo? Que aqui na minha cidade, o pessoal tem pago, tem muitas sociedades de alguns produtores se juntam e fazem um silo, isso é legal. É uma forma de se defender aí, de conseguir preços melhores, né? Por quê? Olha o que aconteceu, Edson. O produtor me perguntou e falou assim: Jean, aqui na minha região eu percebo que o pessoal paga menos na soja do que até mesmo regiões que o frete é mais caro, regiões mais longe do porto do que a minha cidade. Ele é aqui do Paraná. E falando assim, pô, é estranho, né? Porque na minha cidade, muito mais perto do que Mato Grosso do Sul, tem disponibilidade de transporte e mesmo assim o pessoal paga menos na nossa soja do que em outras sojas aí de regiões próximas, um pouco até mesmo mais distantes que a dele. Aí eu perguntei, cara, e como que é a questão de silo na sua região? Tem bastante silo? Aí ele falou, não. Falou que lá é tudo na cooperativa, tem uma ou outra empresa que recebe grãos e é tudo na cooperativa. O que acontece numa situação dessa, Edson? Você fica refém. Se você não tem para quem entregar, só tem uma ou outra cooperativa e uma ou outra empresa, ou você entrega para esses caras, ou sua soja vai estragar. Você não vai ter para quem vender, você não vai ter caminhão para armazenar, você vai perder essa soja. Então o que acontece? Os caras, se são poucos, eles conversam entre si. Não estou falando que isso aconteceu lá, tá? Não estou nem falando o nome, nem a cidade, mas eu sei que isso pode acontecer. O pessoal conversa entre si e fala, ó, vamos pagar tanto nessa soja. Por quê? Se eles não entregar pra gente, eles não têm para quem entregar, vão perder a soja. Em vez de perder a soja, eles preferem vender por um pouco mais, por vender barato pra gente. E é isso que acontece. Aí os caras ficam reféns das poucas empresas e cooperativas que tem na região. Olha que sacanagem, né? E aí eu falei, pô, mas silo hoje já não é uma coisa só para rico, não, para produtor gigante, tá? Até comentei, não sei se você já ouviu falar, Edson, a Emater do Rio Grande do Sul desenvolveu um silo que comporta, um silo secador, tá? De baixo custo mesmo, e fácil instalação, que comporta até 1.000 sacas de soja. Só que qual que é o detalhe? Comporta de 1.000 a 1.500. Ô Zé, entrou aí, que legal, hein, Zé? Tô conversando aqui com o pessoal, vou dar continuidade aí. Esse silo da Emater, ele comporta aí a partir de 1.000 sacas e ele é um silo barato. E é um silo secador. Só que você não precisa ter só um na propriedade. Porque assim, 1.000 sacas, se o cara produzir 160 sacos de soja por alqueire, a gente está falando aí de 900 sacos, certo? Então um silo desse vai comportar aí 5 alqueires aí, vamos supor. Só que você não é obrigado a ter só um. Você pode fazer uma outra unidadezinha do lado. Aí a gente já está falando de 10 alqueires. Eu vi propriedades lá que estavam com 6 unidades. Aí a gente já está falando de uma propriedade de 30 alqueires, já não é uma propriedade tão pequena. Vocês concordam comigo? 30 alqueires é uma propriedade bem legal, bem razoável aí, na minha opinião. E aí a partir de 30, 40, 50 alqueires, aí fica um pouco mais fácil do produtor fazer um financiamento, conseguir um silo metálico convencional, com secador aí, né? Então, essa foi a solução que eu enviei para o colega produtor. Falei assim, ó, dá uma olhada nesse silo. Se quiser, até posso mandar o projeto para você. Isso é disponível, tá na internet. E posso até pedir para a Emater entrar em contato com você. Por quê? Para o cara não ser mais refém. É uma saída para o cara conseguir vender a soja dele por um preço melhor. Porque quando tem poucos silos na região, como eu falei, ele acaba ficando refém desses poucos que retêm o capital. Tá certo? Essa é uma forma
dele conseguir vender a produção dele por preços melhores, tá certo? Não sei se o pessoal aí tem reclamado sobre isso, Edson. Como você falou que tem bastante gente com silo, isso aí gera uma concorrência entre eles, isso melhora bastante, né? E mais ou menos isso. E como foi bem o plantio, choveu bem agora, eu sei que o pessoal comentou que teve uma seca, atrasou um pouco, mas agora deu uma regularizada. Acredito que, se Deus quiser, daqui para frente as chuvas vão ser mais regulares e boas aí. Os meteorologistas estão apontando que dezembro vai ter uma regularização das chuvas, tá? Então tô rezando por isso, para que essa safra 2020-2021 seja a melhor para todos nós, tá? Seja a primeira de muitas aí, as melhores, esteja sempre melhorando, se Deus quiser. Tá certo? Edson, não sei se você tem alguma pergunta. Zé Maria, não sei se ainda está aqui com a gente. Hoje a live foi um pouco rapidinho. Estou me preparando. Já vou adiantar um pouquinho, né? A gente está preparando a confecção de uns panos de batida. A gente vai começar as amostragens de insetos lá na propriedade modelo, tá? E aí eu vou trazendo aqui para vocês na live toda semana o que a gente tem feito lá na propriedade modelo, tanto a contagem, identificação de insetos. Então, Edson, Zezinho, se tiver alguma dúvida, viu algum inseto aí que nunca tinha visto antes, Edson, manda uma mensagem para a gente, porque aqui no Construindo Safras tem o Fernando Patro, que tem mestrado e doutorado em entomologia, e normalmente ele consegue ajudar em muitos produtores, tá? Qualquer dificuldade, curiosidade que vocês tiverem, nos mandem uma mensagem. Vai ser um prazer falar com vocês, tá certo? Então, Edson, se tiver alguma pergunta, Zezinho, pode me mandar, que tá sendo muito bom conversar aqui com vocês. Também pode me mandar depois aqui mesmo no Instagram, eu respondo vocês com o maior prazer. E eu não sei se vocês já estão participando do grupo fechado do Facebook. Vou fazer um convite, tá? A gente está com um grupo fechado no Facebook, que é Construindo Safras, a hora certa de vender, tá? De comprar e vender. Justamente para os colegas produtores, pessoal que trabalha no campo, conseguir vender as produções por preços melhores. Esse é o nosso trabalho, tá? Em resumo, a gente quer que o produtor, que o homem do campo, mulher do campo, consiga melhores preços com as suas produções, tá certo? E também economizar. Levantamento de pragas, levantamento de doenças, levantamento de plantas daninhas. E vocês vão estar acompanhando aqui diversos vídeos sobre isso. Então, muito obrigado por quem acompanhou a live, muito obrigado pela participação, Edson. Obrigado, Zezinho, de ter nos prestigiado. E fico à disposição de vocês. Assim eu me despeço. Um forte abraço e fiquem com Deus.